Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farabi. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema O que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos. Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos a nossa jornada com um médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Hélder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Quem foi Aristóteles? Bem, Aristóteles nasceu em 384 a.C. na Macedônia. Foi para Atenas e durante anos foi discípulo de Platão. Com a morte de seu mestre, foi chamado em 345 a.C. à corte de Filipe da Macedônia para encarregar-se da educação de seu filho, que passaria a história como Alexandre o Grande. Em 333 a.C., voltou a Atenas, onde fundou a importante escola chamada Liceu. O que ele nos falou de como alcançar a felicidade? Para eles, falaremos da influência dos filósofos cristãos da Idade Média. Falaremos da influência dos filósofos cristãos da Idade Média, como Agostinho e Tomás de Aquino, e sobre o que os filósofos antigos gregos, como Aristóteles e Platão, nos deixaram para os dias de hoje. E o que ele nos falou de como sobre alcançar a felicidade? Para Aristóteles, a felicidade se alcança por meios virtuosos de nossas atitudes e pensamentos. Há diferença entre virtudes e malefícios. Quem acha de adquirir benesses se utilizando de meios perversos, termina só na sociedade e não alcança o bem-estar da felicidade. O bem tem uma essência construtiva e associável, e o mal uma essência negativa e de isolamento. Aristóteles observou que a diferença entre o que as pessoas acham sobre quais virtudes trazem felicidade. O que Aristóteles deixou de importante para toda a Idade Média e até os dias de hoje está escrito em sua obra Ética a Nicômaco, dedicada ao pai dele, que era médico. Essa obra fala sobre como alcançar a felicidade, que em grego é chamada de eudaimonia, a qual trata a felicidade como um fim a ser alcançado pelas virtudes, meios virtuosos que trazem a temperança e não se levando a extremos radicais. Exemplo: bem, o corajoso, o temerário, o covarde. Em frente ao inimigo, um corajoso age contendo suas ações racionalmente e com prudência. Já o seu extremo, o temerário, se lança ao inimigo sem pensar, colocando em risco a si e aos outros. Essas virtudes você leva para a vida em comunidade. E Aristóteles é o primeiro a falar que o homem é um ser zoopolítico. O homem é um animal político que vive em comunidade. Ou seja, o homem é um ser gregário que tende a se reunir. E essa reunião precisa ser virtuosa, fruto de atitudes e pensamentos virtuosos, chegando à eudaimonia de todos, ou felicidade para todos. Um exame dos tipos principais devido mostra que as pessoas de maior refinamento e índole mais ativa identificam a felicidade com honra, pois a honra é o objetivo da política. Todavia, isso parece ser demasiadamente superficial para ser o que buscamos, visto que honra depende mais de quem a concede do que quem a recebe.
ao passo que o bem é algo próprio do homem e que dificilmente lhe poderia ser tirado. Quanto à vida dedicada a ganhar dinheiro, é uma vida forçada e a riqueza não é, obviamente, o bem que estamos procurando. Trata-se de uma coisa útil, nada mais, e desejada no interesse de outra coisa. E desse ponto de vista, deveriam antes figurar os fins que evidentemente não são fins autênticos. E para vocês, quais virtudes que geram felicidade? Caráter? Religiosidade? Fica aí um tema para meditação, esclarecimento e debate. O que mais você gostaria de falar sobre Aristóteles? Bem, outro ponto importante é destacar que Aristóteles fala sobre a prudência, em grego chamada frônesis, que seria a melhor atitude, a mais virtuosa a se tomar em cada situação. Também o que acontece nos dias de hoje é que se propagou uma ideologia de acúmulo de riquezas por si só, sem as virtudes. Isso se opõe ao que Aristóteles disseminou, que a vida do homem deve ser uma vida em comunidade. O homem que se faz sozinho põe a sociedade em crise porque o homem é um ser gregário. O que Agostinho absorveu de Aristóteles e pregou nessa influência? O caminho do bem, virtude e vida em comunidade. Trouxe isso para o entendimento da religião. Assim, a virtude leva a Deus, que é felicidade na prática da palavra cristã, enquanto virtude para atingir a verdade em Deus. O neoplatonismo viria a ser a ponte que permitiria a Agostinho dar o grande passo de sua vida, pois constituía para os católicos milagres, a filosofia por excelência, a melhor formulação da verdade racionalmente estabelecida. Assim, explicando com mais fundamento a palavra de Deus. O neoplatonismo era visto como um renascimento de uma corrente filosófica platônica, com ligeiros retoques, parecia capaz de auxiliar a fé cristã a tomar consciência da própria estrutura interna e defender-se com argumentos racionais, elaborando-se como teologia. Com a maior tranquilidade, passava-se entre os católicos de Milão, de Enéas de Plotino, para o prólogo do Evangelho de São João ou para as epístolas de São Paulo. Então, pode-se dizer que a filosofia grega antiga preparou o entendimento da sociedade para o caminho de Jesus e sua pregação. Como Agostinho absorveu a filosofia e fez ela se divulgar na Idade Média através do cristianismo? Nessa busca da verdade que Santo Agostinho tem em Platão, absorveu a forma das ideias perfeitas que remetem a Deus, pois o mundo, este mundo aqui, é um mundo de aparências. Seria a ideia perfeita, por exemplo, a alma. Ainda, na busca da verdade em Platão, você se converte ao bem, ou seja, a verdade é igual ao bem, que leva ao sumo bem, que é igual a Deus. Como Santo Agostinho passou essas ideias para as pessoas? Santo Agostinho estava angustiado em um mundo maniqueísta da época em que viveu. Um mundo dividido entre o Deus do bem e o Deus do mal. Por influência de sua mãe, que era cristã, a Mônica, mais tarde virou Santa Mônica, ele se converteu. Vai para Milão, onde um bispo renomado por sua retórica contra o maniqueísmo o influencia. E aí começa a pregar, sendo padre, se tornando e chegando a bispo. E aí, para ele, existia um só Deus que era verdadeiro e perfeito. Surge, então, uma questão. Se Deus é sumo bem, por que existe o mal e pecadores? A resposta em Santo Agostinho foi a descoberta do livre-arbítrio.
Assim, uma vontade que você tem é uma vontade de escolha. Ou você escolhe o caminho da verdade que leva a um Deus perfeito, e isso conduz à graça da salvação da alma e à felicidade, como também ao fato de ser uma pessoa virtuosa. Ou você escolhe o caminho do mal, que seria uma vontade de se corromper aos desejos do mundo e da carne, não cultivando a alma e o espírito. A pessoa se corrompe e vai para o caminho do mal. Daí as consequências boas que sofrem os que seguem o caminho do bem e as consequências más para aqueles que seguem o caminho do mal. Então Agostinho incursionou a filosofia na Idade Média e suas pregações frutificaram até os dias de hoje. O que Tomás de Aquino fez? Bem, passamos para outro nível de incursão da filosofia na palavra de Deus na Idade Média. Tomás de Aquino era padre, nascido em Nápoles, sul da Itália, em 1225. No século VIII, surge o rei dos francos, França atual, Carlos Magno, que é feito imperador pelo Papa, e com isso surge a Renascença Carolíngia. E com esta se institui-se o modelo de ensino filosófico e teológico, resgatando ensinamentos greco-romanos como modelo. Foi nesse ambiente cultural que surge no século XI as universidades medievais, e nestas há uma intensa produção filosófico-teológica denominada escolástica. Essas escolásticas tiveram fases de expansão ao longo dos anos, e em contato com o mundo árabe, que haviam avançado sobre a Europa e trouxeram textos perdidos de Aristóteles para a época da Idade Média. Entre os séculos XIII e XIV destaca-se Tomás de Aquino, que muito é influenciado pelos textos de Aristóteles, sendo que dava muitas palestras nas universidades. Sendo assim, Tomás de Aquino divulgou a filosofia na Idade Média, como através da prática cristã incursionava-se o pensamento filosófico. Sendo assim, Tomás de Aquino divulgou a filosofia na Idade Média, como através da prática cristã se incursionava o pensamento filosófico. Tomás escreveu diversas obras em que explicava racionalmente a fé cristã com base em Aristóteles, a Bíblia e os padres da Igreja. Fez comentários às Escrituras, eram comentários filosóficos e teológicos sobre livros bíblicos. Sua obra foi usada para formar sacerdotes e monges, influenciando a pregação e o ensino da fé cristã. Seu pensamento foi oficialmente aceito e promovido pela Igreja, sobretudo após o Concílio de Trento. A verdade é uma só? Anselmo, padre do século XII na Itália, diz no livro Sobre a Verdade, capítulo 14, que o tempo está para tudo que é temporal. Da mesma forma, a verdade está para todas as coisas verdadeiras. Ora, o tempo está para todas as coisas temporais, de maneira tal que há um tempo só. Logo, também a verdade está para todas as coisas verdadeiras, de maneira que existe uma só verdade. Então, cada coisa tem a sua verdade. Ele se refere à verdade que é Deus. Nada existe superior à inteligência humana, segundo o dizer de Agostinho. Ora, a verdade, segundo a demonstração de Agostinho no livro dos Solilóquios, capítulos 2 e 3, é maior que a inteligência humana. Contudo, se a inteligência fosse superior à verdade, caber-lhe-ia julgar sobre a verdade, o que é falso. A inteligência não julga sobre a verdade, mas segundo a verdade. Da mesma forma que um juiz não compete julgar sobre a lei, mas segundo a lei. Mas também não pode-se dizer que a inteligência está em pé de igualdade com a verdade, pois a verdade é para o intelecto um critério à luz do qual deve-se julgar tudo, visto que a inteligência não pode tornar-se como um critério
para julgar acerca das coisas. Logo, a verdade só pode ser o próprio Deus. Por conseguinte, só existe uma verdade, à luz da qual todas as coisas são verdadeiras. No próximo programa, falaremos da importância das religiões à luz de Emily Durkheim.